Composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Meus cumprimentos aos eminentes pares, cumprimentos do procurador e os nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.229. Como não houve manifestação para alguma alteração, declaro aprovado. Mesa para julgamento, a continuação, que é um da pauta, o recurso administrativo, processo administrativo, remoção cartório da 34ª Zona Eleitoral, Chapada de Guimarães, recorrente Islândia Larissa Dias Garcia de Almeida. Foi a relatoria da desembargadora Maria Helena, que votou dando provimento ao recurso para atribuir à recorrente a primeira colocação no concurso de remoção. O Dr. Pedro Francisco pediu vista dos autos, a quem concedo a palavra. E os demais estão aguardando. Senhor presidente, só para... Acho que a presidência fica então com a doutora Maria Helena. Ah, é? Isso. Para efeito de evitar alguma nulidade. Bom, senhora presidente, senhora presidente em exercício para esse julgamento, eminentes pares, dignos representantes do Ministério Público, eminentes servidores desta casa, bom dia a todos. Pedi vista dos autos para entender melhor toda a dinâmica do processo de remoção provisória adotado por esta Corte Eleitoral. Extrai-se do caderno processual que o TRE do Mato Grosso deu início concomitantemente a 2 concursos de remoção provisória, sendo um para a Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral, e outro para São José do Rio Claro, 29ª Zona Eleitoral, ambos para preenchimento de claros de lotação para cargo de analista judiciário. Para o primeiro, a 34ª Zona Eleitoral, foi editada a portaria número 276/2014 e para o segundo caso a portaria 277/2014, ambas publicadas no Diário da Justiça Eletrônica, cujos termos são idênticos. A recorrente Islândia Larissa Dias Garcia de Almeida se inscreveu em ambos os concursos. As relações de inscrição ficaram assim configuradas. Para a 34ª Zona Eleitoral em Chapada dos Guimarães concorreram Islândia Larissa Garcia de Almeida, lotada na 28ª Zona Eleitoral de Porto Alegre do Norte, Valéria Cristal Gil, lotada na 23ª Zona Eleitoral de Colíder, Adriana Borba, da 8ª Zona Eleitoral, lotada na 8ª Zona Eleitoral em Barra do Garças. Para a 29ª Eleitoral em São José do Rio Claro, apenas a recorrente Islândia Larissa Garcia de Almeida se inscreveu. Em 31 de julho de 2014, a recorrente fora removida para a 29ª Zona Eleitoral de São José do Rio Claro, conforme portaria 377/2014. Enquanto isso, tramitava o processo de remoção da 34ª Zona Eleitoral, cujo resultado inicial apontou a servidora Valéria Cristal Gil como vencedora do certame, com base nos requisitos definidos na portaria 276/2014, que transcrevo aqui em meu voto, com essa sequência. Havendo mais de um interessado na presente remoção, os seguintes critérios serão utilizados para desempate: ser lotada em unidade do tribunal ou zona eleitoral com 3 ou mais servidores efetivos, ser lotada em zona eleitoral com o menor número de municípios sob sua jurisdição, ter o menor tempo de serviço na Justiça, o maior tempo de serviço na Justiça Eleitoral de Mato Grosso, ter o maior tempo de serviço na Justiça Eleitoral, ter a maior idade. Tendo os concorrentes preenchidos os requisitos da linha A, passou-se ao próximo critério, a linha B, ser lotada em zona eleitoral com o menor número de municípios sob sua jurisdição. E com base nesse fato, a Secretaria de Gestão de Pessoas apontou a servidora Valéria Cristal Gil como a vencedora do processo de remoção provisória.
Contudo, a diretoria-geral, ao avaliar essa classificação, suscitou equívoco da Secretaria ao argumento de que o resultado divulgado não refletia o critério previamente definido na Portaria 276/2014, artigo 7º, letra B, pois a servidora Valéria Cristal Gil estava lotada em zona eleitoral com 5 municípios, enquanto que a servidora Islanda Larissa lotada em zona com 4 municípios, razão pela qual indicou esta última servidora como vencedora do referido processo para a 34ª Zona Eleitoral. A recorrente passou, então, à condição de contemplada nos 2 concursos de remoção provisória, tanto para a Chapada dos Guimarães quanto para São José do Rio Claro, o que atraiu a incidência da regra estipulada no artigo 11 de ambas portarias, que eu transcrevo aqui meu voto nesse sentido exatamente de que o servidor for contemplado em mais de um certame, deverá optar pelo local de sua preferência. Desse modo, como ponderou em 1º de setembro de 2014, a citada Secretaria de Gestão de Pessoa, Islanda Larissa Garcia de Almeida deveria optar pelo local de sua preferência, como dispõe o artigo 11 das portarias, que disciplinaram as remoções para Chapada dos Guimarães e São José do Rio Claro, respectivamente. Notificada, a servidora manifestou seu interesse em ser removida provisoriamente para a Chapada dos Guimarães. Contudo, a Diretoria-Geral, em despacho do dia 5 de setembro de 2014, informou à Presidência que na 29ª eleitoral em São José do Rio Claro já havia um servidor também removido, não subsistindo motivo de permanência da servidora Islanda naquela zona, devendo retornar à sua zona de origem em Porto Alegre do Norte. Acrescentou ainda que em Chapada dos Guimarães, àquela altura, havia 2 servidores requisitados, sendo o atual chefe de cartório, servidora requisitada com ampla experiência. Destacou também que em ambos os cartórios, tanto na 29ª como na 34ª zonas eleitorais, havia requisição de força-tarefa. Ao final, ponderou pela não homologação do concurso de remoção provisória da 34ª Zona Eleitoral, tornando sem efeito todos os atos dele decorrentes. No entanto, a decisão presidencial, ora objurgada, foi no sentido de homologação do concurso de remoção para a 34ª Zona Eleitoral, porém com o seguinte resultado: em primeiro lugar, Valéria Cristal Gil; em segundo lugar, Islanda Garcia de Almeida; em terceiro lugar, Adriano Borba. Arguiu a supremacia do interesse público, considerando que, àquela altura, em São José do Rio Claro, só havia um servidor efetivo, não havia como se deferir a remoção provisória da servidora Islanda, ora recorrente. Adveio o pedido de reconsideração da servidora Islanda, que restou negado, com a seguinte informação: no mérito, fundamentação, melhor dizendo, no mérito reafirmo que o critério de estar há mais tempo em efetivo exercício da Justiça Eleitoral mato-grossense é o que define a classificação final do presente certame, por ser o mais justo e atender, neste caso específico, ao princípio da supremacia do interesse público. Em grau de recurso, alega a recorrente, em suma, que as regras objetivamente definidas para a remoção em pauta estão na Portaria 276, que atribuiu o primeiro lugar a ela. Aduz ainda que fora removida para São José do Rio Claro e lá prestou serviços nas eleições. Essa mesma situação não pode ser o fundamento para seu prejuízo e impedir a participação no concurso de remoção provisória para a 34ª Zona Eleitoral. Requer efeito suspensivo ao recurso com base no artigo 61, parágrafo único da Lei 9784 e reforma da decisão que homologou o concurso para que seja declarada vencedora da remoção provisória para a 34ª Zona Eleitoral. A douta Corregedoria Regional Eleitoral atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Ciência da recorrente, em contrarrazões, a servidora Valéria Cristal Gil pugnou pela manutenção da decisão recorrida. Em julgamento iniciado aos 16 de dezembro de 2014, a ilustre desembargadora Maria Helena, relatora do processo, proferiu seu voto pelo provimento do recurso em face da
segurança jurídica que deve ser minimamente propiciada aos atos de movimentação de servidores cartorários deflagrados por este tribunal, ressaltando que devem prevalecer as regras estipuladas nas portarias que regem os concursos de remoção e que a correção do resultado do certame para a Chapada dos Guimarães fora detectada pelo órgão de direção-geral da Secretaria deste tribunal antes da deliberação presidencial. Destaca ainda que deve ser tomada por base a lotação originária de cada participante e não a atual, que no caso da recorrente, a originária é Porto Alegre do Norte e a atual São José do Rio Claro. Consta ainda de seu voto uma recomendação para que a administração desta Corte dispense análise circunstanciada aos reflexos da movimentação de servidores lotados na primeira instância desta Justiça Especializada, atualmente baseada em critérios de aferição do diagnóstico de pessoal na unidade cartorária e na condição funcional do servidor interessado, relegando a análise secundária à situação de desempenho de serventia eleitoral, requisito para o qual a Corregedoria Regional Eleitoral dispõe de farta documentação decorrente do exercício de sua função basilar. Diante dessa realidade processual, acompanho o brilhante voto da eminente relatora. De fato, o edital, no caso a portaria 276/2014, editada especificamente para o concurso de remoção provisória para a 34ª Zona Eleitoral em Chapada dos Guimarães, fez a lei entre as partes, devendo seus termos serem observados em todas as fases do certame. Efetivamente, a servidora recorrente cumpriu todos os requisitos exigidos em cada fase do processo, não podendo ser prejudicada por equívocos criados pela própria administração. Releva observar que, ao optar por concorrer em ambos os concursos, não infringiu nenhum regramento, vez que não fora colocado nenhum óbice a essa alternativa, conforme se extrai do artigo 11 de ambas as portarias. No caso, não há dúvidas de que a recorrente sagrou-se vencedora em ambos, segundo os critérios estabelecidos nos respectivos normativos. Na decisão presidencial, objeto do recurso, a ordem dos requisitos fora alterada, fazendo prevalecer o estipulado na linha C do supracitado artigo da portaria 276, ter o maior tempo de serviço na Justiça Eleitoral de Mato Grosso, em que pese não constar no caput do artigo 7º, de forma expressa, que a ordem dos critérios seriam naquelas descritas nas respectivas alíneas, a própria administração assim fez prevalecer, na medida em que passou a análise da linha B ao avaliar a sua precedência e verificar que todos preenchiam igualmente o requisito nela incerto. Com essas considerações, filio-me ao brilhante voto da eminente relatora, no sentido de se reformar a decisão presidencial e atribuir a primeira colocação do concurso de remoção provisória da 34ª Zona Eleitoral do Chapada dos Guimarães à servidora recorrente, analista judiciário, Islanda Larissa Dias Garcia de Almeida, reposicionando, por conseguinte, a segunda colocação, a analista Valéria Rafael das Mercês Aire Cristal Gil. Manifesto igualmente minha adesão à preocupação que se deve ter com esse tipo de procedimento adotado por esta Corte Eleitoral, pois inexiste previsão normativa para a realização de remoção provisória na Lei 8.112. Em verdade, no Instituto da Remoção, o servidor desloca-se definitivamente com seu respectivo cargo no âmbito do mesmo quadro, como se extrai do artigo 36 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Desse modo, o que se denomina remoção provisória tem a aparência de um exercício provisório em unidade diversa daquela na qual o servidor encontra-se lotado. Por essa razão, deve-se evitar a referida prática administrativa, ou, quando muito, convém elaborar um regramento único e não editar regra específica para cada certame. É como voto, senhora presidente. Como voto do doutor Alberto Pampado. Eu já havia acompanhado o voto de Vossa Excelência e eu ratifico. Doutora Flávio Alexandre. Acompanho o voto de Vossa Excelência.
Doutor Ricardo Gomes. Acompanho Vossa Excelência com os adendos do Dr. Pedro Francisco. Proclamo o resultado. Desculpa, mas o doutor Agamenon não está aqui na papeleta, por isso eu pulei. Desculpa, doutor Agamenon. Eu acompanho Vossa Excelência. Assim proclamo o resultado da unanimidade nos termos do voto da relatora prover o recurso. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. O 2 da pauta, processo 107.773/2012. Recurso eleitoral, prestação de conta de candidato, cargo vereador, recorrente Rubem Costa Campos, desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas, relatora, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Rubens Costa Campos, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2012 no município de Barra do Burgos, em face da sentença que julgou como não prestadas suas contas de campanha. Da análise dos autos, constata-se que o recorrente não apresentara sua contabilidade por intermédio de advogado legalmente habilitado e, mesmo após intimado pessoalmente pelo juízo da primeira instância, não regularizara sua representação processual. Em suas razões recursais, alega o apelante que suas contas teriam sido apresentadas no prazo legal e com todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral, motivo pelos quais a ausência de advogado não prejudicara o poder de fiscalização da Justiça Eleitoral. Aduz que o processo de prestação de contas teria por escopo o controle por parte da Justiça Eleitoral dos gastos e despesas de campanha e que tal finalidade for alcançada nos presentes autos. Finaliza postulando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que suas contas sejam recebidas, processadas e julgadas, aprovadas, ainda que com ressalva. Instada a se manifestar, a doutora Procuradoria opinou pelo não provimento do presente recurso ao relatório. Escolha o doutor parecer. Mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Retoma a palavra, doutor relator. O recurso atende os pressupostos legais, motivo pelo qual deve ser conhecido. A obrigatoriedade da apresentação das contas de campanha por intermédio de advogado legalmente habilitado nos autos está prevista na Resolução 1201/2012 deste Tribunal, que assim dispõe. Em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente apresentada por meio de advogado legalmente habilitado. Desse modo, em face do caráter jurisdicional conferido à análise e julgamento das contas de campanha eleitoral, a ausência de capacidade postulatória constitui óbice intransponível instauração regular e válida da relação jurídica processual e ao subsequente julgamento do mérito, razão pela qual correta a determinação do juiz singular para intimação do órgão recorrente, o qual, entretanto, manteve-se inerte quanto à tempestiva regularização processual. A constituição de advogado, apenas em sede recursal, não supera a irregularidade, até porque é inviável o afastamento do juiz natural com supressão de instância e violação ao devido processo legal. Esclareço que me refiro à possibilidade de ter tolhido o direito de recolher na hipótese desta Corte decidir pela inadequação dos documentos para efeito de regularizar a situação no cadastro eleitoral após o prazo da legislatura, o que ocorreu a hora recorrente em eventual aplicação do Instituto da Causa Madura, o que entendo não recomendável no presente caso. O entendimento acerca da inviabilidade da regularização processual apenas em sede recursal, ademais, consiste em posicionamento desse colegiado em recentes julgados com a hipótese transcrita abaixo. Peço vênia para deixar de fazer a leitura. Vossa Excelência estão tendo acesso através do corpo do voto. Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao presente recurso, mantendo em todos os seus termos a correta decisão proferida pelo juiz da 13ª Zona Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Voto do doutor Pedro Francisco. Com a eminente relatora. Doutora Agamenon. Eminente relatora. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Doutor Flávio Bertin. Acompanho a eminente relatora, sim. Doutor Ricardo Gomes. Tribunal Unanimidade negou o provimento ao recurso em consonância com o parecer. O 3 da pauta, o processo 90.165/2014. Relatora com a palavra.
Trata-se de prestação de contas apresentada por Adalto de Freitas Filho, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Solidariedade nas eleições de 2014. Relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou inconsistência nas contas sob exame e solicitou documentos probatórios. Após a intimação, o requerente juntou esclarecimentos à prestação de contas retificadora, bem ainda novos documentos. Depois de nova análise, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo às folhas manifestando-se pela aprovação das contas. Doutor Procuradoria ofereceu parecer pela aprovação das contas. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Eu mantenho o parecer. Mantido. Candidato Adalto de Freitas Filho apresentou contas relativas aos recursos arrecadados e às despesas efetuadas no curso de sua campanha ao cargo de deputado estadual do Partido Solidariedade nas eleições de 2014. Na análise dos autos, constato que a prestação de contas do requerente atendeu os ditames estabelecidos na Lei 9.504/97 e a resolução do TSF de 3.406/2014, não subsistindo qualquer apontamento acerca de inconsistências ou irregularidades. Nesse sentido, destaco que a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação da contabilidade hora sob exame, encaminhando no mesmo sentido o parecer da ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, motivo pelo qual, sem delongas desnecessárias, em sintonia perfeita com os referidos pareceres, julgo aprovadas as contas de campanha de Adalto Freitas Filho. Referente às eleições de 2014. É como voto, senhor presidente. Com voto, doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Doutor Flávio. Acompanho a relatora, excelência. Doutor Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato Adalto de Freitas Filho, no termo do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 4 da pauta, consulta cargo vereador, data limite para renúncia. Consulente Van Clay Charles Rodrigues de Carvalho. Doutor Lídio Modesto é o relator com a palavra. Traz de consulta formulada por Van Clay Charles Rodrigues de Carvalho, vereador pelo município de Pontes de Lacerda e eleito deputado estadual nas eleições de 2014. O consulente indaga qual a data limite para renunciar ao cargo de vereador, uma vez que sua posse como deputado está marcada para 1º de fevereiro de 2015. A sessão de análise técnico-processual desta casa opinou pelo não conhecimento da consulta por se tratar de questionamento sobre o caso concreto. No parecer, a Procuradoria Regional manifestou-se pelo não conhecimento da consulta em virtude de a mesma tratar de indagação sobre caso concreto. É o relatório. Qual é o parecer? Eu mantenho o parecer. Mantido. Eu até penso que seria caso de perda de objeto, né? Mas eu estou em harmonia com o parecer ministerial, não conhecendo a consulta por tratar-se de caso concreto. Para ser bastante objetivo, eu como voto. Consulta se há algum voto divergente. De acordo. Estou de acordo. O Tribunal, por unanimidade, não conhecido a consulta, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. 5 da pauta, o processo 84.447/2014, prestação de contas do candidato ao cargo de deputado federal, requerente Mário Sérgio Gonçalves. Doutor Lídio Modesto, relator, com a palavra. Cuida-se de processo de prestação de contas de Mário Sérgio Gonçalves, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. O candidato deixou de prestar a segunda prestação de contas parcial em descumprimento ao disposto no artigo 36 da Resolução 23.406, bem como não apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral. Houve expedição de carta de ordem para a apresentação de contas de campanha, tendo o requerente sido notificado. Todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer em habeas o prazo para apresentação das contas, conforme demonstra a certidão de folha 37. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, o voto encontra-se disponível, já é um caso que nós julgamos várias vezes aqui, e por ter o candidato deixar de prestar duas contas, né, parcial e a final, e ainda que notificado para fazê-lo, eu estou julgando como não prestadas as contas de Mário Sérgio Gonçalves,
nos termos do artigo 54 da Resolução 23.406. Como voto? Algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestada a conta do candidato Mário Sérgio Gonçalves, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Prestação de conta 115.708, 2014. Candidato cargo de deputado estadual, requerente Michele de Souza Ferreira. Doutor Lírio Modesto, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu peço perdão aos eminentes pares, eu poderia ter julgado em bloco os dois, porque trata-se de caso absolutamente análogo, né? A senhora Michele de Souza Ferreira, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, ela deixou de prestar as contas parciais e também a conta final. Ainda que notificada, ela também deixou transcorrer em Alves o prazo para apresentação das contas. Isso está certificado nos autos, quedou-se inerte, portanto. E a Procuradoria também opina pelo julgamento de contas como não prestadas. E eu estou votando no mesmo sentido do voto anterior, julgando as contas como não prestadas, em relação à pessoa de Michele de Souza Ferreira. Como voto? Parecer ratificado. Também, eu ratifico o parecer, mesma situação. Também proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas da candidata Michele de Souza Ferreira, nos termos do voto do outro relator, em sintonia com o parecer. 7 da pauta, o embargo de declaração em reclamação, prestação de conta de exercício financeiro de 2007, embargante Partido Socialismo e Liberdade, José Roberto de Freitas Cavalcante, Wilson Conceição Lara de Barros. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos por Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade de Mato Grosso, José Roberto de Freitas Cavalcante e Wilson Conceição Lara de Barros. Faço o acordo número 24.623, exarado por essa Igreja Corte em sessão plenária de 25 de novembro de 2014, sob minha relatoria, cuja ementa reproduzo e consta no meu voto. Alega a parte no relatório. Alega a parte embargante que esse tribunal foi omisso quanto à manifestação expressa acerca do artigo 37, parágrafo 6º da Lei 9.096/95. Ao final, a parte embargante requer o recebimento e acolhimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada. Ao relatório, senhor presidente. Não tem parecer? Não. Ou pretende fazer oral? Só estou com dificuldade em abrir o relatório aqui, então tenho dificuldade em verificar se houve omissão ou não. Se pudesse. Só um segundo que já está. Acho que ele usou aqui. Parecer pelo não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista a ausência de omissão, que o tribunal também não está obrigado a expressamente destacar o artigo citado pelo recorrente. Parecer. Então, parecer pelo não provimento. Os embargos declaratórios têm por finalidade declarar a obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão presente na sentença ou acordo. No presente caso, não se trata de julgamento e prestação de contas, mas sim de reclamação contra ato do presidente desse tribunal que determinou o recolhimento de erário e a inclusão dos responsáveis partidários do pessoal, o qual tem caráter administrativo. O meu voto, que foi devidamente acolhido por esse pleno, encontra-se à disposição o voto no processo, e eu
concluo o seguinte: sendo assim, não restam caracterizados a omissão ou contradição sustentada pela parte embargante, restando claro que sua pretensão é rediscussão de matéria já debatida e decidida pelo egrégio plenário desta Corte. Isto posto, não havendo omissão, nem contradição e nem obscuridade, eu rejeito os embargos declaratórios. É com o voto, senhor presidente. Algum voto divergente? O tribunal, na unanimidade, negou o provimento aos embargos. Nós temos o voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral. O 8 da pauta, embargo de declaração e prestação de conta do partido político, embargante, Partido Social da Democracia Brasileira. Doutor Flávio Bertinho, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargo de declaração declaração de prestação de contas anual do partido PSDB de Mato Grosso, com efeitos infringentes, que visa modificar o acordo 24527, que desaprovou as suas contas relativas ao exercício financeiro do ano de 2008, condenando-o também a restituir ao fundo partidário o montante de R$ 9.390,78. Em razões de recurso, sustenta o embargante obscuridade no acordo ao seguinte argumento. Abre aspas. Verifica-se no venerando acordo que o douto Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso houve por bem condenar a agremiação a restituir aos cofres do fundo partidário montante que, em tese, teria sido gasto sem comprovação, mesmo tendo reconhecido que não seria penalizado pela suspensão de novas cotas do fundo em razão de o julgamento ter ocorrido após 5 anos de prestação de contas, conforme previsão estabelecida na parte final do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, fecha aspas. Aduz ainda que o acolhimento do pedido do Ministério Público de desentranhamento dos documentos colacionados às folhas 1097 e 1100, violou o artigo 20, parágrafo 1º, da resolução do TSE número 21841/2004, abre aspas, na medida em que, durante a averiguação acerca da regularidade das contas, a agremiação pode complementar as informações e sanear eventuais irregularidades, fecha aspas. Ao final, requer que seja acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes e extinto o feito sem resolução de mérito ante a prescrição, alternativamente, que seja acolhido para o fim de pré-questionamento de matéria suscitada. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação de folhas, pugna pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório, senhor presidente. Corredor do parecer? Eu mantenho o parecer anexado. Mantido o parecer? Os embargos não merecem provimento. O acordo número 24527, ora impugnado, restou assim emendado. Eu junto aqui, senhor presidente, a emenda, aonde chama a atenção. Item 1. Desaprovam-se as contas anuais de partido político eivada de irregularidades quanto à realização de despesas com recursos do fundo partidário em ano eleitoral. Entretanto, em razão do que estabelece o parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096/95, deixa-se de aplicar a sanção de suspensão de novas cotas do fundo partidário por ter sido julgada pelo tribunal após 5 anos de sua apresentação. 2. Apresenta-se regular o repasse de fundo partidário e de outros recursos pela direção regional do Comitê ao Comitê Financeiro Municipal Único, com base nas informações prestadas pela agremiação e nos extratos bancários da conta corrente destinada à aumentação de recursos do fundo. 3. Com a desaprovação das contas do Diretório Estadual relativo ao exercício 2008, o mesmo deverá restituir aos cofres do fundo partidário o montante de R$ 9.390,78, que corresponde à somatória das despesas irregulares dos itens 3.4, 3.10, 3.12. Seguindo, como se observa, a questão relativa à não aplicação da suspensão de novas cotas do fundo partidário foi submetida ao colegiado, não obstante o inconformismo do embargante. Aplicou-se literalmente o disposto no parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096/95, que trata de forma específica a prescrição quinquenal, apenas para a suspensão de novas cotas do fundo partidário. Logo, não pode ser estendida para deixar de apreciar as contas e, no caso, desaprová-las conforme se observa da leitura do referido dispositivo legal. Eu cito aqui o artigo 37, parágrafo 3º, chamando a atenção do parágrafo 3º. De igual modo,
quanto à possibilidade de sanar irregularidades na prestação de contas, ou seja, a apresentação de novos documentos, foi oportunizado a agremiação regularizá-la na forma regulamentar. Entretanto, a mesma não o fez no momento oportuno, não devendo tal procrastinação servir de artifício para retardar ainda mais a análise da contabilidade. Assim, estando a prescrição restrita à suspensão de novas cotas, a consequência pelo reconhecimento por este colegiado da aplicação irregular de recursos do fundo partidário é a sua devolução, conforme inteligência do artigo 34 da Resolução TSE 21.841/2004. Transcrevo aqui o artigo 34 e seus parágrafos. Com essas breves considerações, não restando comprovada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a macular o acórdão atacado, voto pelo desprovimento dos declaratórios. É como voto, senhor presidente. Um voto, doutor Ricardo. Embaixador Maria Helena. Doutor Pedro Francisco. Doutor Agamenon. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Acordo com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta é um administrativo. Trata-se de afastamento do juiz Walter Tomás da Costa, que se afastou no dia 14, 17, 18, 19 e 21 de novembro de 2014 para usufruir férias compensatórias, tendo em vista que fora deferido pelo Tribunal de Justiça, Corregedoria, lá a licença para ele se afastar das funções estaduais, e seria para tratar de assunto particular, e também aqui eu creio que, embora não conste, mas para participar de cursos na Escola da Magistratura e outros assuntos particulares, eu deferi ad em referendo, e hoje que foi possível trazer ao plenário para, no sentido, se precisar de algum outro esclarecimento, referendarem esse afastamento para efeito de regularização. Consulto se todos estão de acordo. Então, o Tribunal, à unanimidade, referendou a decisão presidencial que deferiu o afastamento do Dr. Walter Tomás da Costa, dia 14, 17, 18, 19 e 21 de novembro de 2014, para usufruir folgas compensatórias. Nada mais havendo, deixo a palavra em aberto para uso dos eminentes pares e o do procurador. Não havendo nenhuma manifestação, então, meus agradecimentos a todos e declaro encerrado a sessão.